E para falar sobre o trabalho do Neomama e o Outubro Rosa, nós recebemos a presidente do Instituto, Gilze Francisco. Gilze, boa noite. Boa noite. Obrigado mais uma vez, não é, Mais uma vez juntos aqui, Estamos aqui no Outubro Rosa falando sobre esse trabalho tão importante que você realiza lá no Neomama. E, segundo os especialistas, não é, Josiane, é muito importante se descobrir de uma forma precoce a doença. Sim. É a melhor ainda forma de tratamento. As mulheres têm consciência disso? Eu acho que hoje as mulheres estão mais conscientes. Não é o ideal ainda. Eu acho que nós temos muito ainda o que caminhar, tanto a nível de conscientização das mulheres, como a nível de busca de tratamento e de chegar até o diagnóstico. Nós ainda não temos um diagnóstico precoce, como seria o ideal, mas a gente já consegue ver mulheres tendo atitude, que é a melhor coisa, é ter atitude, é ter a consciência de que ela precisa se cuidar, que ela é essencial na vida de muita gente. Bom, você venceu a doença há 18 anos. Eu estou vencendo todos os dias. Eu imagino que você não tenha tido o suporte, por exemplo, que essas mulheres têm através do instituto que você criou, que tenha sido muito mais difícil para você, não é, Gilze? Foi, ainda mais pelo fato de eu ser enfermeira, a gente pula muitas etapas, né? Então eu ia lá na frente, logo que eu recebi o diagnóstico, eu já pensei na possibilidade de metástase. Quando eu fui me preparar para a cirurgia, eu fui preparada para uma mastectomia, eu realmente fui mastectomizada. Então você acaba pulando situações que as mulheres leigas não têm muita consciência e que às vezes é melhor, dependendo do perfil da mulher, não é melhor ela ignorar, mas é melhor ela não ter tanta informação acerca do que não se sabe que vai acontecer com ela. A gente previne, a gente explica uma série de situações, mas a gente não afoba e nem acaba aterrorizando. Isso não ajuda ninguém e isso é uma coisa muito difícil, a convivência com o fanatismo em relação a certas coisas e com o gigantismo que algumas informações tomam dentro da mulher. E como surgiu a ideia de criar o Instituto? Surgiu depois que eu fui num programa de muita repercussão, de uma extrema repercussão, e aí eu comecei a ser cobrada pelas mulheres da região que onde é que elas poderiam me encontrar. E eu dei o meu telefone, e aí eu falei, a gente pode sentar um dia, conversar, mas elas queriam mais, elas queriam conversar comigo toda hora. E aí eu falei, olha, vamos abrir um lugar que a gente possa sentar e conversar. E daí foram surgindo as ideias e o Instituto começou muito sem grandes pretensões, mas hoje, graças a Deus, ele é um gigante, aos 15 anos. É uma forma de trocar experiências, né, Gilze? Constantemente. Também. Quer dizer, e isso dá suporte, né, para as pessoas, para as mulheres. Muito. Eu aprendo com elas todos os dias e eu costumo dizer que quando elas falam, eu agradeço demais o Instituto e tal, quem tem que agradecer, Irineu, sou eu, porque se elas não entendessem o propósito do Instituto, se elas não fossem ao Instituto, se elas não aderissem a todas as propostas, a todo o leque de opções que a gente tem lá de tratamento, de suporte, qual seria a função? A minha, do Instituto, a dos profissionais voluntários que eu tenho? Então a gente tem que realmente, o meu agradecimento principal é ao corpo de voluntariado, são as mulheres que diariamente ligam, querendo se cadastrar e querendo fazer parte dessa segunda família que se torna o Instituto. A primeira ou a principal proposta é trabalhar a autoestima dessa mulher? Olha, Irineu, a primeira é você ver onde é que está caindo mais, né? A gente parece uma malabarista durante o tratamento, mas qual é o prato que vai cair primeiro? Nesse a gente socorre. Então pode ser os filhos, a preocupação com os filhos, pode ser o marido que está desestruturado, desempregado, pode ser o medo da queda de cabelo, o medo de perder a mama. Então a gente detecta qual é aquela razão principal da chegada dela, mas o resgate de autoestima e de autoimagem é feito sempre, porque ela tem que ter o enfrentamento literal, ela tem que estar consciente do que vai acontecer com ela e, ao mesmo tempo, ela tem que aproveitar a oportunidade para reunir esse quebra-cabeça desarticulado que aconteceu na vida dela e poder, através disso, se resgatar e entender que ela vai ter uma vida muito melhor do que antes do câncer. Quando é detectado o câncer, acaba sempre progredindo para a mastectomia ou não? Não, cada vez mais as cirurgias são conservadoras e cada vez mais as mulheres têm oportunidade de, quando for necessária a mastectomia, elas saírem reconstruídas da cirurgia. Existem médicos que ainda não têm a expertise necessária para fazer uma oncoplástica, por exemplo, que é o próprio mastologista ou uma equipe fazer uma cirurgia plástica
que não necessariamente seja feita por um cirurgião plástico, e reconstruir a mama dessa mulher. Quer dizer, ela pode passar pela cirurgia e já sair reconstruída de lá. A maioria dos casos, inclusive em alguns hospitais SUS da região. Que não era assim antes, né? Não, Era... em 99, quando eu tive o câncer de mama, foi quando saiu a lei que a mulher tinha esse direito. Aí depois saiu uma nova lei que ela tem direito à reconstrução imediata, desde que existam condições técnicas para isso. Então, a condição do organismo dela, que não exista prioridade de entrar logo em tratamento de químio e que também o próprio hospital e médico possam realizar a contento uma reconstrução. Eu sei que o Instituto tem várias atividades, vários projetos, nós vimos algumas ali, inclusive, naquela matéria, mas queria que você falasse de dois que estão em andamento agora, que é o Sacola Porta-Dreno e o Neomama Bus. O que são e como funcionam? Na realidade, a sacola porta-dreno a gente já tem há um tempo, é uma sacola, porque foi a única dor que realmente eu senti, Irineu. Então, a gente sai com um dreno, né, do hospital, todas as mulheres saem, algumas tiram mais precocemente, outras demoram mais. E a dor que eu sentia, porque eu tinha que pegar a sacola lá embaixo, e aí cutucava, infeccionou. Foi a única dor que eu senti. Eu falei, se é a única dor que eu senti, eu tenho como eliminar isso. E aí eu bolei uma sacola que ela é bem estruturada, mais alta e com as alças maiores. Então a mulher senta, põe a sacola, facilita, senta, põe e pega. Porque o dreno a gente não pode levar acima do nível da saída dele do corpo, porque senão pode haver um refluxo e isso pode gerar consequências terríveis. Ele drenou, você levanta, ele vai retornar. Exatamente, vai ter um refluxo. Então, o Neomama Bus, ele é um sonho que ainda não se tornou realidade. Eu acho que o que a gente tem de principal para falar, que é um projeto que vai acontecer até o final do ano, é uma segunda unidade, que é a unidade de oncolaser terapia, onde serão realizados tratamentos a laser, odontológico e aplicado inclusive em sequelas de tratamento do câncer de mama e que serão para todos os pacientes de câncer, não somente câncer de mama. Nós vamos atender mulheres, crianças, homens, vai ser muito abrangente e que vai dar uma qualidade de vida muito significativa para pessoas que às vezes durante o tratamento quimioterápico ficam tão acometidas de mucosite, né, que é o conhecido sapinho, e que com o laser ela tem como regenerar isso e melhorar a sua alimentação, absorção de vitaminas, e com isso a imunidade dela não baixa e aí não perde os dias de quimioterapia. É uma coisa pioneira no Brasil, nenhuma instituição tem, e aqui no Brasil a gente tem uma situação parecida na USP, para fim de pesquisa aí, bem limitado, não está aberto para todo mundo, e no Sírio e no Einstein, que é para um público diferenciado. Aqui vai ser gratuito e para todo mundo. Então, a gente conta com a divulgação de vocês na hora certa, quando for inaugurar. Claro, sempre que você precisar, Gilze. Obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Eu que tenho que agradecer sempre. A gente vai continuar falando durante todo o mês de outubro, a gente está preparando aí programação especial, inclusive, para falar disso e, né, para falar mais do seu trabalho. Mas desde já, parabéns mais uma vez. Obrigada, Irineu. E durante o mês todo vamos falar mais sobre isso. Obrigado, viu, Gilze? Muito obrigado, você me recebe sempre. Imagina. Obrigada, Santa Cecília, por compreender a importância de falar dessa causa e por compreender o quanto é importante chegar a informação até a comunidade. A mídia é fundamental. Boa noite para você. Boa noite.